Eu não coloco um favoritismo assim, não. Eu vou ter que ficar em cima do muro nessa daí, tá? Eu coloco bem 50%, 50%. Ô Zé, no Brasileiro, o Fluminense terminou 19 pontos à frente do Vasco da Gama. Ainda, o Diniz vai jogar a Copa do Brasil, né? Esquece. Não, vai perde as 2 partidas pro Fluminense. Depois hoje vai ser natural cobrado. é isso. Não é o natural. O futebol, tudo pode acontecer. Vasco vem de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Não é só isso. O futebol, tudo pode acontecer. Mas o Diniz e o Vasco são tão mais fracos do que o Fluminense. O Diniz é muito mais fraco do que o Zubeldia e o time do Vasco é muito mais fraco do que o Fluminense. Então, mesmo o futebol sendo menos lógico entre todos os esportes, é chance que tende a 0. Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína, terminou agora há pouco com vitória do Vasco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Até meu óculos eu perdi no meio da bagunça, cara. Não vou nem procurar porque eu tô nervoso, tô com dor de cabeça, me deu falta de ar. Nossa, mas vascaíno tem que sofrer, né? Meu Deus do céu, que sofrimento. Mas ganhamos, que é o que importa. É um passo aí pra final da Copa do Brasil. E a gente tem que pontuar algumas coisas no vídeo agora. Antes eu pedi para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, dar essa moral se você tá feliz, curte o vídeo, se inscreve, deixa o hype, dá aquela força, faz uma comprinha na Shopee, compra lá o copo aqui, ó, o copo do Vasco de inox com a gravação de a laser, tá? Pra você tomar aquela geladinha nas festas do fim de ano. Tá aqui, ó, o link na descrição. Você comprou, você me ajuda, tá bom? Dá essa moral aí. Tem vários produtos. O compressor, tem aqui o meu suplementozinho que eu tomo. Já tá acabando. Eu tomo um por dia. Porque tem colágeno, magnésio, curcuma, é anti-inflamatório. Ajuda a aliviar dores nas articulações. É muito bom, muito bom. Te dá energia, concentração, dá essa força, dá essa moral pro Cerrado. Agora vamos falar desse jogo, né? Antes de começar a falar do jogo do Vasco, dessa vitória importante, só deixar um recado para jornalista mau caráter como esse que vocês viram aí, pilantra, safado, que faz esse tipo de conteúdo em rede nacional, gente que diz que estudou, né? Diz que tem diploma, trabalha em emissora, ganha uma fortuna para ser tão raso, como esses caras. O que eu tô falando aqui, para que as pessoas entendam, e tem torcedor do Vasco que ficou me criticando aqui, eu quero ver você botar a cara se o Vasco perder, você tá iludindo o torcedor. Teve gente vindo aqui falar isso pra mim quando o Vasco tomou 1-0. E aí, você não tava falando que o Vasco ia ser competitivo? É gente mau caráter, cara. É gente mau caráter como esses jornalistas aí. Ser favorito é uma coisa. Eu não tô aqui dizendo que o jornalista, o torcedor, não tem direito de dizer, olha, o Fluminense é favorito. Mas por que o Fluminense é favorito? Porque ele vive um bom momento. Ele vem de uma sequência de resultados positivos. Ele não perde, não toma gol. O time encaixou com o Zubeldia. Então o Fluminense, pelo momento que o Vasco está passando, 8 jogos, apenas uma vitória, o Fluminense é favorito. Ok, cara. Tá valendo, tá limpo. Tá limpo. Agora, usar os argumentos que eles usam, primeiro para dizer que chance 0, como esse Elias Júnior falou aí, esse pilantra aí, dizer que chance 0, falou que o Zubeldia é melhor que o Fernando Diniz, baseado em que ele acha que o Zubeldia é melhor que o Fernando Diniz. Os 3 confrontos entre Zubeldia e Fernando Diniz, o Fernando Diniz ganhou os 3, ele citou isso no programa dele. Olha, o Fernando Diniz enfrentou o Zubeldia contra o São Paulo antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, ganhou do Zubeldia, tanto que ele caiu lá de São Paulo. Depois, a última derrota do Zubeldia no Campeonato Brasileiro foi pro Fernando Diniz. Então o Fernando Diniz ainda não perdeu pro Zubeldia. Ele falou isso? Não. 3ª derrota seguida do Zubeldia para o Fernando Diniz. Tá vendo como esses caras são mau caráter? Dizer que é favorito é uma coisa, agora dizer que é chance 0, que é impossível, que não ganha. E o outro jornalista da ESPN, esse outro mau caráter, na hora de fazer a análise, que o Fluminense terminou 19 pontos no Campeonato Brasileiro na frente do Vasco. E daí, Zé Ruela? E daí? O Atlético Mineiro terminou 50 pontos atrás do Flamengo, que foi campeão brasileiro. Quem eliminou quem da Copa do Brasil?
O Cruzeiro terminou quantos pontos na frente do Corinthians? Quem que ganhou ontem? Ah, mas ganhou com aquele gol lá, mas quem jogou melhor? Quem é que tá com a vantagem? O Palmeiras, que montou o time mais caro do Brasil, gastou 700 milhões em contratação, foi eliminado pro Corinthians, brigando para não cair, que ficou atrás do Santos. Então essas análises elas são feitas de maneira para sacanear o Vasco. E para sacanear mais do que a gente já é sacaneado. Porque tem torcedor do Vasco que torce contra o Vasco. Eu recebi mensagem de gente falando, tomara que perca pro Diniz sair. Isso não é vascaíno, cara. Me desculpa, mas você não tem um amor pelo Vasco que eu e meus filhos têm. Você não sabe o que eu vi hoje da minha família, dos meus filhos, a felicidade que eu vi dos meus filhos de ver o Vasco ganhar um jogo da primeira semifinal do campeonato da Copa do Brasil e ter a esperança de ver esse time chegar numa final, coisa que eles nunca viram. Você não tem um sentimento genuíno de vascaíno. Você tem um sentimento mesquinho, um sentimento egoísta, um sentimento ruim, como muitos vascaínos têm, que torcem contra o Vasco por causa da porra dos políticos, da porra da política. Tem que tirar o Pedrinho, tem que tirar todo mundo, e para isso acontecer, tem que perder. Tem que ser eliminado, tem que cair para a segunda divisão. Isso não é vascaíno, isso é vagabundo. Não é vascaíno. Não é vascaíno. Não foi o presidente que eu escolhi, não foi os gestores que eu queria no Vasco, mas eu jamais vou torcer contra. Eu jamais vou torcer contra. E esses jornalistas aí tiveram a resposta. Quer fazer análise profissional? Faça, cara. Fala que o time é favorito, que vem no melhor momento, que tem o melhor elenco. Enfim, use qualquer argumento para dizer que ele é favorito. Mas não comparar ao que foi feito nos pontos corridos. Não tem nada a ver, e parece que as pessoas não aprendem o beabá, não tem nada a ver campeonato de ponto corrido com campeonato de mata-mata. Não tem absolutamente nada a ver. Um campeonato de mata-mata, uma expulsão, uma falha, como o seu Léo Jardim quase que entregou de novo, né? Bota tudo a perder, cara. Uma expulsão. Campeonato de ponto corrido não, você recupera fazendo pontos. Você tem o tempo mais para trabalhar. A Copa não, cara. 2 tiros, curto. O Fluminense hoje tomou a virada. No próximo domingo vai ter que se expor. Vai jogar por uma vitória para ir para pênalti. E se ganhar, tem que ganhar de 2 gols de diferença para poder eliminar o Vasco. Se empatar ou perder, tá fora. Então essa é a realidade. Por isso que eu abri um vídeo aqui na semana falando, olha, vou parecer maluco, eu sei que vai ter um monte de gente me xingando, como me xingaram quando eu falei que o Inter não ia cair. O Vasco vai ganhar do Fluminense. O Vasco pode ganhar do Fluminense. Porque o Fluminense vem de uma sequência mais pesada, mais de 70 jogos, eu citei. Jogou com titulares no domingo. Tem o desfalque do Canóbio. O técnico do Fluminense nunca ganhou do técnico do Vasco. Então eu fui apontando os motivos pelo qual eu acreditava na possibilidade. Em momento algum eu abri um vídeo aqui com arrogância dizendo o Vasco vai ganhar, o Vasco é melhor, esse time do Fluminense é um lixo. E coisa que eu vejo desses influenciadores do Fluminense tentando diminuir o Vasco. Agora me explica, qual é esse elenco que vocês acham que tem no Fluminense que é tão grande, que é tão diferente assim, que é tão melhor assim que o elenco do Vasco? Tirar os dois aí que virou espanholização, o Palmeiras e o Flamengo, ok. Realmente eles têm um baita time, tem dinheiro, tem grana, eles vão lá e compram. O Flamengo tá aí, diz que vai dar 8 milhões de dólar no volante do Racing, que o Botafogo tentou contratar, mas é 8 milhões de dólares. O Flamengo vai lá e vai contratar, porque tem dinheiro, tem bala na agulha, monta um time forte. Então dizer assim que Flamengo e Palmeiras vivem uma outra realidade, beleza. Agora, Fluminense, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo, Inter, Grêmio, cara, é assim, ó. É uma coisinha outra abaixo ou acima, oscilação, uma coisinha melhor. Vai depender do bom trabalho do técnico, vai depender de jogadores de coragem, como tiveram hoje no segundo tempo. No mais, meu amigo, não tem esse negócio de estar dizendo que o Fluminense, o Dezão lá, que é um influenciador do Fluminense, esse bicho vive no mundo da lua, esse alienado. Fluminense é, tecnicamente, o Fluminense é superior ao Vasco. Eu não sei, superior em quê, cara? Que time é esse que vocês estão achando que tem?
Thiago Silva, baita zagueiro, tem 41 anos de idade, seu goleiro tem 45. Seu meio de campo, legal, hoje engoliu o Vasco, mas por culpa do Diniz, de novo. Porque hoje a gente viu, escancarado mais uma vez, que não dá pra jogar com o Vasco no meio de campo com o Nuno e Coutinho. É a mesma discussão que a gente tinha de jogar Coutinho e Payet. Os dois jogavam juntos? Não, o Vasco perde com marcação, perde com pegada, perde com intensidade. Os times controlam o meio de campo do Vasco e a gente teve sorte do Fluminense não matar o jogo no primeiro tempo. Porque jogar com o Nuno e Coutinho, pra mim, hoje não existe no Vasco. Ou tira o Coutinho ou tira o Nuno. Se o Nuno tá melhor, bota o Coutinho no banco, não botou o Verratti. O Coutinho tem cadeira cativa nesse time do Vasco? O que ele fez pra ter cadeira cativa? Então essas coisas elas têm que ser corrigidas, Diniz. Não dá pra você jogar entregando o meio de campo pros times adversários. Por isso que o Vasco vem de 8 jogos e apenas uma vitória. Agora teve a felicidade de ganhar o jogo mais importante do ano até aqui, que é a semifinal contra o Fluminense. Mas precisa corrigir esse meio de campo. Não dá pra jogar com Coutinho e Nuno Moreira. Não dá. Sobrecarrega a defesa do Vasco. Depois a gente fica xingando o Robert Renan, não presta. O Puma, que jogou improvisado hoje, se virou, mas jogou bem. O PH tem que correr dobrado. Aí tem o Carlos Cuesta, o goleiro toma pressão toda hora, o Barros tem que ficar se virando, dando carrinho, fazendo falta, tomando cartão, porque o nosso meio de campo é frouxo, com Coutinho e Nuno Moreira. Não dá! Não dá! Tem que armar o time para jogar com outro meio de pegada, não sei quem, mas com os dois não dá. Ficou claro que não dá. Felizmente, a gente conseguiu uma virada porque o Ryan estava numa noite inspirada mais uma vez contra o Fluminense, foi decisivo, fez o primeiro gol e fez aquela jogadaça do segundo gol que ele sai catando todo mundo, bate a falta rápido, foi inteligente, o Andrés Gomes cruza e o Verratti, né? O Verratti é um outro caso à parte, o Verratti, porque teve gente falando fila do perdão pro Verratti, agora critica o Verratti. Não, meu amigo, o Verratti é pra isso. O Verratti é pra isso. Se o Vasco estiver ganhando e tomando pressão, não adianta botar o Verratti em campo. O Verratti é para entrar pra gente estar precisando de ir buscar o gol, de estar buscando a vitória. O time adversário cansou, baixou as linhas, o Vasco estava chegando, estava conseguindo cruzar, criar jogadas. O Ryan já estava fazendo essa bola chegar dentro da área. O Andrés Gomes. Então sim, a gente precisava do jogador lá para fazer o gol da vitória. Aí sim o Verratti cabe. Essa é a função do Verratti. Agora, ter um jogador expulso, não adianta ter o Verratti. Tá ganhando, tá tomando sufoco, não adianta ter o Verratti. Você tem que ter jogador de velocidade, de contra-ataque, um David, um Andrés Gomes. Mas o Verratti não. É isso. Futebol é igual um xadrez. As peças do tabuleiro, as que estão dentro e fora, elas são importantes. Agora você precisa saber mexer. Não adianta você colocar o cara para poder queimar o jogador em uma circunstância que a bola não vai chegar. E a bola chegou e ele tá lá e mais uma vez brilhou a estrela do Pirata, fez o gol da virada. O Vasco vai com uma vitória importante. Ganhou! Se classificou? Não. Tá comemorando classificação? Não. Eu tô tirando um peso desgraçado das minhas costas de gente que tava detonando o Vasco, dizendo que o Vasco ia perder, de gente que já tava dando Fluminense e Cruzeiro na final da Copa do Brasil, e de que eu passei a semana bancando. Futebol é jogado e Copa é diferente de campeonato. Então, pra mim, foi um alívio, essa vitória representa muito, agora não estamos classificados, temos que buscar isso no domingo, e com fé em Deus a gente vai conseguir essa passagem ou essa classificação para a final da Copa do Brasil. Já estão dizendo que estão operando aí para o Flamengo de São Paulo ganhar o título, né? Mais uma vez. Tomara que não. Eu estive, não estou falando que falaram, não. Eu estive na final da Copa do Brasil, que deram para o Corinthians roubando o Brasiliense lá em São Paulo e aqui no estádio do Brasiliense. Eu estive lá. Roubaram o Brasiliense lá e roubaram o Brasiliense aqui. Eu estava no estádio, tá? Para dar o título para o Corinthians. Tomara que não, né? Tomara que não. Curte, segue, tamo junto, uma noite abençoada, alívio, fique com Deus e saudações vascaínas.